Dando início, então, potências de I. Agora sim, calculando-se as potências de expoente naturais de I. Então, vamos destacar aqui a parte introdutória importante. Ó. Expoentes naturais. Então, vamos lembrar do conjunto dos naturais. Né? Assunto mais básico aqui, ó, são os valores inteiros e positivos. 0, 2, 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente. Né? De I, aqui está o valor de I, observa-se que os resultados se repetem com um período de 4. Olha que importante isso aqui, ó. Um período de 4. O que quer dizer isso? Se repetem. Que de 4 em 4 valores, de 4 em 4, aumentando aí, né, os expoentes naturais, os valores vão se repetindo. Isso nós vamos observar aqui, ó. I elevado a zero. Vamos observar o primeiro. I elevado a zero. A gente sabe que qualquer valor elevado a zero vale 1, né, com exceção do zero. Então esse é o primeiro valor, 0. I elevado a 1 é I. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. I elevado a 2 vale menos 1. Por que isso? Isso aqui, lembrando do que eu falei, né? Que a unidade imaginária I é o mesmo que raiz quadrada de menos 1. Quando você eleva ao quadrado ambos os lados, vamos fazer aqui, ó, elevando ao quadrado ambos os lados, eu fico com I ao quadrado igual a menos 1. Essa é a justificativa aqui. Tá? Desse valor. A partir disso, a gente vai fazendo deduções usando as propriedades da potenciação. Por exemplo, I ao cubo, ó, I ao cubo, usando uma propriedade da potenciação, que quando você tem as bases iguais, você mantém a base e soma os expoentes, olha só, base I, base I. I ao cubo é o mesmo que I ao quadrado vezes I elevado a 1, até porque se a gente aplicar a propriedade, a gente pode voltar aqui, mantendo a base e somando os expoentes. Agora, I ao quadrado vale quanto? I ao quadrado, vimos até aqui, ó, anteriormente, vale menos 1. I elevado a 1, o número elevado a 1 é ele mesmo. Então fica aqui, ó. E menos 1 vezes I dá menos I. A partir do terceiro, porque já foram 4, né? 1, 2, 3 e 4, vai se repetindo. Perceba aqui, ó, que aqui nós tínhamos I elevado a 0, vale 1. Então os valores vão se repetindo nessa sequência. 1, I, menos 1 e menos I. Observa aqui, por mais que você não tivesse enxergado, você ia ter que deduzir esse valor através das propriedades. Vamos aqui, ó. I na quarta potência é o mesmo que I ao quadrado vezes I ao quadrado. Né? E quanto é I ao quadrado? Menos 1, vimos ali, ó. Então, é menos 1 vezes menos 1, isso dá 1. Observa que deu o mesmo valor que esse aqui, ó. Ok? Vamos no I na quinta potência. I na quinta potência é o mesmo que I na quarta vezes I na 1. I na quarta, acabamos de ver o exemplo anterior, vale 1. E I elevado a 1 vale I. 1 vezes isso dá isso aqui, ó. Agora observa que deu o mesmo valor que I na 1. O I elevado a 6 seria várias coisas, podia ser I ao cubo vezes I ao cubo, né? Mas eu prefiro colocar para você dessa forma aqui, ó. É o I na quinta vezes o I na 1. I na quinta é I, acabamos de ver aqui, ó. I elevado a 1 vale I. I vezes I dá I ao quadrado, e I ao quadrado vale menos 1. Perceba que menos 1 é o mesmo valor que o I na 2. O I na 6 é o mesmo que o I na 2. O I na 7 é o I na 6 vezes o I na 1. I na 6 é menos 1. Acabamos de ver aqui no exemplo anterior. Vezes o I dá menos I. E perceba que I na 7 deu o mesmo valor que I na 3. E isso vai se repetindo de 4 em 4. Se a gente continuar assim, na 8, I na 9, 10, 11, os valores seriam respectivamente 1, I, menos 1 e menos I, e assim
sucessivamente. Eu fiz essa explicação para te mostrar que isso vai se repetir de 4 em 4, sempre. Mas por que é isso importante, professor? Porque você vai ter expoentes de número, de valores bem altos, às vezes, e se você, com essa observação, tem um macetezinho bem legal para você encontrar o valor muito rápido, tá? Então guardem sempre esses 4 primeiros, em função deles a gente deduz os outros, mas sempre serão esses valores aqui, ó. Conjunto dos valores seriam a partir do 0, né? 1, e aí troca o sinal do primeiro e troca o sinal do segundo. Né? E isso vai se repetindo infinitamente. Lembrando que esse primeiro valor é o i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. Então, por isso que a gente fala que num período de 4 em 4 vai se repetindo. Observe que foram 4 valores. Está claro isso aí? Né? E isso vai se repetindo aqui também, toda a vida. Tá? Sempre os mesmos valores. 1, i, menos 1 e menos i. Dando sequência, portanto, para calcular o resultado de uma potência inteira i, divide-se o expoente por 4 e torna-se o resto da divisão como um novo expoente de i. Então, observem esse exemplo aí que eu estou mostrando para você. Calcular i elevado a 19, imagina. Não é um número muito grande, mas já dá um trabalhinho, né? Duas formas de resolver isso aí, tá? Eu posso dizer que o i elevado a 19, por exemplo, né, é i elevado a 4 vezes 4, né, mais 3. E eu posso ainda separar, ou aqui elevar o expoente, ó, i elevado a 4, usando uma propriedade da potenciação, elevado a 4, vezes i elevado ao cubo, né? E i elevado à quarta potência, vamos voltar na tela anterior, aqui, ó, o i elevado a 4 está aqui, ó, vale 1. Então eu poderia substituir ali dentro por 1 elevado a 4 vezes i elevado ao cubo. 1 elevado a 4 é 1, né? E o i elevado ao cubo, esta parte aqui, ó, né, se você não lembrar, é o último valor aqui, ó, menos i. Seria então esse valor menos i. Estou trocando i ao cubo pelo valor que ele representa, que é menos i. E o resultado disso aí seria então menos i. Pouco trabalhoso, né? Agora vou te passar a dica. Ou você faz assim, ó, que é o que eu te recomendo. O i elevado a 19, como é um valor superior a 3, porque até o 3 a gente sabe, né? 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. Então, 1, i, menos 1, menos i. Então, até o 3 a gente sabe de 4 em 4. Qual que é a grande dica aqui para você? Agora, observe, esse 19, que eu estou aqui marcando, nós vamos dividir por 4. 19 dividido por 4, ok? O que fala lá no enunciado? Para calcular o resultado de uma potência inteira de i, lá em cima, divide-se o expoente por 4 e torna-se o resto da divisão como um novo expoente de i, porque isso vai funcionar de ciclo de 4 em 4. Então vamos dividir. 19 por 4 dá 4 aqui, né? Porque 5 daria, passaria. Isso aqui resulta em 16 e o resto é 3. Então, com isso, agora passa a ser o 3 o expoente. Então, o que a gente conclui? Que o i elevado a 19, como era enunciado no início ali, ó, é igual ao i, aí este 3 passa a ser o expoente agora aqui, ó. Sempre o resto. O i elevado ao cubo. Ora, o i elevado ao cubo, a gente sabe, vale menos i. Então, isso aqui vale menos i. Tá? Como nós já tínhamos concluído aqui
na outra forma anterior de resolver. Tá? Então, a dica é o seguinte, pega o valor, divide por 4, pega o resto e volta a colocar como expoente, né, quando o valor for muito grande. Você vai precisar isso em algumas questões, trabalha-se muito essa parte aí, tá bom? Vamos adiante então ver alguns exemplos. Olha aí, ó, calcule quanto vale I elevado a 92. Muito fácil, né? Divide por 4, pega o resto e substitui. Então vamos fazer para praticar. Tá? Então, 92 dividido por 4, né? Dá por 2 aqui, né? Dá 8. Resta 1, baixo 2 dá por 3. 3 vezes 4 dá 12. E o resto dá 0. Opa, o resto deu 0. Isso quer dizer o quê? Que o I elevado a 92 é igual ao I elevado a 0. Tá? Então, pega esse expoente, o resto, e eleva. Lembrando que esse valor que encontramos aqui é o resto, né? O resto. I elevado a 0. E qualquer coisa elevada a 0 vale quanto? Vale 1, né? Então está aqui a resposta do primeiro. Tá? Quanto vale I elevado a 92? Vale 1. I elevado a 45, próximo exemplo. Novamente, pega e divide por 4. Dividido por 4, isso aqui resulta em 11, que está 44. E o resto dá 1. Aí está o valor do resto. Com isso, a gente conclui o quê? Que o I elevado a 45 é o mesmo que o I elevado a 1. Tá? Então, lembrando que esse resto passa a ser o expoente aqui. E o I elevado a 1 vale I. Aqui é a resposta. Ok? Muito bem. Mais um exercício. Coloque na forma A mais BI o complexo aí apresentado. Tá? Então, agora a gente vai substituir os valores aí para aqueles valores que eles representam, né? E colocar o resultado no formato A mais BI, conforme aqui está, lembrando, parte real, parte imaginária, tá? Então vamos por partes, substituindo em cada um dessas potências. O I elevado a 4, vamos primeiro aqui, ó. Muito bem. I elevado à quarta potência, ou você lembra que os valores aqui vão de 4 em 4, ó. 1, I, menos 1 e menos I. O I elevado a 4 vale 1. Então, voltando aqui, tá? Esse valor aqui, ó, vale 1. Menos 2 vezes o I elevado ao quadrado aqui, ó, vale menos 1. Mais o I elevado a 6, lembrando que 6 dividido por 4 dá 1. E resto 2, portanto o I elevado a 6 é o mesmo que o I ao quadrado, né? E o I ao quadrado vale quanto? Menos 1, então mais menos 1, menos 3 vezes o I elevado a 9, também, ó, 9 dividido por 4 dá 2, e resto 1. Logo, o I elevado a 9 é igual ao I elevado a 1, que vale I. Então, menos 3 vezes I. Embaixo, 16. A parte do 16. Vamos fazer os rascunhos das continhas aqui, ó. 16 dividido por 4 dá exatamente 4. E resto 0. Logo, o I elevado a 16 é o mesmo que o I elevado a 0. E qualquer coisa elevada a 0 vale 1. Essa parte de baixo aqui eu já estou substituindo pelo valor que vale 1. 20. 20 é múltiplo de 4. Você já pode ir meio que direto. Dá por 5 aqui e resto 0. Logo, o I elevado a 20 é o mesmo que o I elevado a 0, que vale 1. Qualquer coisa elevada a 0 vale 1. Então, cuidado no jogo de sinais agora. Estou substituindo aqui, vai dar menos 1. E por fim o 35. 35 dividido por 4, né? Dá por 8 aqui, né? 8, 32 e resto 3. Então, o I elevado a 35 é o mesmo que o I elevado ao cubo, tá? Se não lembrar, né? Lembra que o I ao cubo é o I ao quadrado vezes I.
E o i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes i, isso é menos i. Então, o mais i ao 35 é o mesmo que menos i. Vamos colocar aqui, menos i. Tá aí. Vamos fazer as continhas agora. Na parte de cima ali do numerador há um jogo de sinais, aqui ó, menos com menos. Aqui também há um joguinho de sinais, tá bom? Então vamos adiante. Portanto, ficamos com, no numerador, 1 mais 2 menos 1 menos 3i. Embaixo simplifica esse 1 com menos 1 aqui, ó. E ficamos só com menos i na parte do denominador. Menos i. Ainda na parte de cima dá para, se você enxergou aqui uma simplificação ocorrendo, ficamos somente com 2 menos 3i. 2 menos 3i, tudo isso dividido por menos i. Bom, a gente sabe que divisão de números complexos a gente deve multiplicar pelo conjugado do denominador. Então o denominador é menos i, a gente multiplica por conjugado aqui, que vai ser i e vai ser i. Tá bom? E aí com esta multiplicação a gente desenvolve até fazendo uma relação aí com o produto, né, de frações. Lembrando que esse valor está multiplicando toda essa expressão, vou colocar entre parênteses aqui para ficar claro que há a distributiva aqui acontecendo. Tá? Vamos terminar a continha aqui do outro lado. Portanto, isso vai resultar i vezes 2, 2i. I vezes menos 3i vai ficar menos 3i ao quadrado. I vezes, aqui embaixo, né? I vezes menos i vai ficar menos i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado vale menos 1, né? A gente até usou ali na parte de cima. Lembrando sempre que essa i ao quadrado, isso a gente sempre substitui por menos 1, em cima e embaixo, né? E finalizando, ficamos com 2i menos 3 vezes menos 1. E embaixo também substituindo aqui, ó, cuidado, agora há um jogo de sinais que vai ocorrer, que eu estou substituindo i ao quadrado por menos 1, e tem um menos aqui fora. Então vai ficar menos, menos 1. Vamos terminar aqui, ó. 2i mais 3, e menos com menos dá mais, dá 1. E uma coisa dividida por 1 é ela mesma, né? Então ficamos com 2i mais 3. Tá? É normal que a resposta você coloque sempre a parte real, depois a parte imaginária. Então a gente só muda, troca de posição. 3 mais 2i. Essa aqui é a resposta do exercício, tá? Colocamos na forma A mais BI. Lembrando aqui, ó, forma A mais BI, A, parte real, B, parte imaginária. Tá bom? Tá aí, fazendo até uma revisão aí de divisão de números complexos. Muito bem. Adiante, mais um exercício. A potência 1 menos i elevado a 16 equivale a... Muito bem, mais um exercício, vamos praticar. Agora elevado a 16, só que você tem uma diferença ali, né? Então, aqui tem um pouquinho de divisão, tá? Eu posso dizer que aquela expressão seria o mesmo que 1 menos i elevado ao quadrado elevado à oitava potência. Tá? Porque eu consigo fazer o quadrado da diferença. Né? E 1 menos i ao quadrado, agora você tem que lembrar aqui, ó, né? 1 menos i ao quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Então seria o mesmo que quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Opa, aqui é menos i. Menos i ao quadrado. Tudo isso elevado à oitava potência. Tá? Então, eu só desenvolvi a parte aqui do quadrado da diferença. Muito bem, vamos terminar aqui. Aqui vai ficar 1, né, porque 1 ao quadrado vale 1. 2 vezes 1 vezes menos i vai ficar menos 2i. Aqui, ó, menos i ao quadrado vai ficar i ao quadrado. Com mais vai ficar mais i ao quadrado. Tudo isso elevado à oitava potência. Com isso, ficamos com 1 menos 2i. Já vamos substituir aqui, né? 2i. O i ao quadrado, lembrando que i ao quadrado vale menos 1. Então, a gente substitui esse valor aqui por menos 1. E mais com menos vai ficar menos. Então, vai ficar menos 1 elevado a 8. Tá bom? Aí perceba que acaba simplificando esse 1 aqui com o menos 1. E ficando só menos 2i elevado a 8. Menos 2i elevado a 8. Propriedade da potenciação, a gente pode, como a gente tem um produto elevado a um expoente, eu posso separar e dizer que isso é o mesmo que menos 2 elevado a 8 vezes i elevado a 8. Menos 2 elevado a 8, base negativa, expoente par, potência positiva. Isso aqui vai dar positivo. 2 elevado a 8 é 256. Esse valor resulta em 256. E agora você fica vezes i elevado a 8. I elevado a 8 passou de 4, né? Passou do valor 3, se quiser, ó. Usa a dicasinha para não ter que decorar. Dá por 2. E resto 0. Portanto, i elevado a 8 é igual a i elevado a 0. E qualquer coisa elevada a 0 vale 1. Não é isso? Então ficamos, por fim, com 256 vezes 1. O resultado é 256. Temos lá nas alternativas a resposta na letra E. Mais um exercício aí. Bacana? Vamos adiante. Plano de Argand-Gauss, ou só plano de Gauss. Tá? Então vamos lá. O plano complexo, também chamado de plano de Argand-Gauss, ou diagrama de Argand, é um plano cartesiano usado para representar números complexos geometricamente. Nele, a parte imaginária de um número complexo é representada pela ordenada e a parte real pela abscissa. Tá? Faltou um S aqui, ó, abscissa. Tá bom? Então, é o nosso velho plano cartesiano, né? Onde o eixo X aqui é a parte real e o eixo Y é a parte imaginária. Tá? E aqui nós temos um P, é a representação geométrica aí de um número complexo, que ele tem uma abscissa real e uma ordenada imaginária. Eixo real, eixo imaginário. Esse ponto P é chamado de afixo. Aqui, ó, ou imagem geométrica de Z. Quem é Z? O número complexo A mais BI. Muito bem, então eu posso representar um número complexo no plano de Gauss. Vejamos então a representação dos seguintes pontos no plano de Gauss. Tá? Então vejam bem, olha só, temos aí 3, 6, 7 pontos, onde A representa o complexo aí 1 mais 4i e assim sucessivamente. Tá? Então lembra sempre que o primeiro valor, desde que esteja nesse formato aqui, ó, Z igual a A mais BI. Lembra que parte real, parte imaginária. Eu já deixei todos aí nesse formato. Né? Parte real, parte imaginária. Muito bem, então logo o primeiro ponto, ele tem 1 para A e 4 para B. Tá? Então lembrando aqui o eixo primeiro, o eixo X e o eixo Y, abscissa ordenada. Então vejamos aqui na figura ao lado. Ó, nós temos aqui, ó, o 1 real e o 4
no eixo aí das ordenadas, né? Representando aí então o ponto de coordenadas aqui, ó, tá? Esse é o ponto A. Então é só meio que locar o ponto aí no plano de Gauss, tá? Vejamos o ponto B. Temos aqui, ó, menos 5 parte real, 2 parte imaginária. Tá aqui, ó, ponto B. Menos 5 e 2. Certo? Eu vou apagando aqueles que a gente já usou para não ficar poluído, tá? E você pode ir acompanhando graficamente cada um deles. Vamos ao ponto C. Então, ponto C, temos parte real menos 2, parte imaginária menos 3. Está aqui, ó, menos 2 e menos 3. Vamos ao próximo. D representa o complexo menos 4. Observe, só tem parte real, não tem parte imaginária. Então, o ponto só fica, afixo fica sobre o eixo X, está aqui, ó, menos 4. Só tem a parte real. Assim como o ponto E, que só tem a parte imaginária, ó, 3i. Está aqui o ponto E, ó. Só tem o valor 3. Menos 6i, somente a parte imaginária, por isso ele também é chamado de imaginário puro. Ponto F, está aqui, ó, menos 6. E por fim, 4 menos 5i. Parte real, parte imaginária. 4 menos 5. Ponto G. Ok? Então veja que você consegue também, só de olhar o valor, positivo e negativo, abscissa e ordenada, você localiza o quadrante onde está localizado o afixo. Vamos ver se você entendeu. Olha esse simples exercício. Os números complexos Z1 e Z2 estão representados no plano de Argand-Gauss. Então veja, o Z1 e o Z2 estão ali representados. Tá, vamos destacar aqui, ó, Z1 e Z2. E o exercício pede que você defina quem é o complexo Z3, tal que o Z3 obedece a essa lei de formação aqui, ó. É o Z1 menos o Z2. Então eu tenho que achar o Z1, achar o Z2 e depois jogar aqui e fazer essa conta. Bom, o Z1 está aqui, ó. Vamos localizar o Z1 ali no plano. Aqui está o Z1. Ele tem um valor no eixo real e um valor no eixo imaginário, abscissa ordenada. O valor no eixo real é um valor positivo, é o valor 8. E no eixo imaginário também é um valor positivo, é 2. Então o Z1 fica fácil de definir. Z1 é igual a 8 mais 2i. Vamos colocar aqui, ó. Z1 igual a 8 mais 2i. Vamos ver o Z2. Aqui está o Z2. Ele tem um valor negativo para a parte real e negativo para a parte imaginária. Então, o Z2, ele é menos 4, menos 6i. Pronto. O Z3 é a diferença do Z1 menos o Z2. Então, se você colocar aqui, ó, Z3 é igual a Z1 menos o Z2. Substituindo cada um deles, quem é o Z1? 8 mais 2i. Certo? Colocar entre parênteses aqui. Cuidado que eu venho com um jogo de sinais agora, que vai ocorrer, ó, menos. Quem é o Z2? Menos 4 menos 6i. E aí, ocorre um jogo de sinais aqui, subtração de números complexos. Jogo de sinais. E acaba alterando os valores, então, portanto, o Z3 é igual a 8 mais 2i, mais 4 mais 6i. Logo, juntando aí real com real, imaginário com imaginário, né? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, o resultado fica 12 mais 8i. Esse é o valor do Z3. Lá nas alternativas, a resposta está na letra D de dado. Muito bem. Está aí o exercício. Vamos para mais um. A parte real do número complexo, 1 sobre 2i ao quadrado. Bom, vamos desenvolver um pouco melhor esse valor. Então, ficamos aqui com 1 sobre
2i ao quadrado. Um pouquinho de potenciação. 1 sobre 4i ao quadrado. Que 2i ao quadrado é 4i ao quadrado. Lembrando, então, que i ao quadrado vale menos 1. Então, logo o resultado vai ficar 1 sobre 4 vezes menos 1. E 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, portanto, vai ficar menos 1/4. Essa é a parte real, já que o número só ficou com a parte real, né? A resposta está lá na letra A. Muito bem, com isso aí terminamos essa parte de representação de potências de